antes de tudo, eu queria dizer isso. Eu me baseei muito num texto escrito pela Candice sobre as antropólogas feministas, a Candice aqui do meu lado, né? E para me apresentar aqui, isso, um texto do Roque, que é uma palestra dele, Roque Lará, e uma palestra do Melati. Bom, não vou dar toda a referência, mas tá depois, se vocês quiserem, eu passo. E eu comecei a pensar o que falar sobre. Em 2005, então, como o Cornélio disse, foram 50 anos da ABA, e nós realizamos uma abinha em Belo Horizonte, em 2005, 20 anos atrás. Foi lá que eu conheci Candice, como a gente começou a pensar sobre o que era antropologia na UFMG, qual a participação da UFMG na preparação dessas duas RBAs que aconteceram em 1961, a quinta, e a de 92. Né? Junto a essa pergunta, que a gente tentava nessa ocasião, minha apresentação vai ser um pouco, não vou seguir roteiro, não, vou fazer um pouco mais, assim, colocar algumas pistas para a gente pensar isso juntos, assim. Então, junto a essa pergunta, o que é o UFMG, qual que é a contribuição da antropologia da UFMG e de Minas Gerais como um todo na realização dessas duas RBAs? E a outra questão, difícil de ser colocada para a gente, né, desde essa época, por que a antropologia na UFMG demorou tanto a se institucionalizar e, na verdade, em 2005, ainda não estava, se é que está até hoje, institucionalizado. Né? Agora está um pouco mais, e os programas de pós, com problemas, como em todo lugar, eu acho, mas enfim, pelo menos com a formação da pós-graduação, melhorou um pouquinho a nossa situação em comparação com as outras antropologias do país. Não há dúvida que é por causa disso que eu vou falar aqui como uma antropologia de Minas Gerais marginal nesse contexto da antropologia brasileira. Eu não vou falar e não sei muito das outras antropologias regionais no país. Eu conheço muito. Né? Conheço um pouco melhor pela história, pela magnitude que elas adquiriram no país, a antropologia gestada em São Paulo, na USP, vocês vão entender porquê rapidamente, e no Rio de Janeiro, no Museu Nacional. Né? Não vou falar das outras antropologias por desconhecer ou por elas terem se constituído depois desse período. Por exemplo, a UNB, a Unicamp, né, é depois de 61, a UNB 72, a Unicamp eu não sei quanto programa de pós-graduação. Então, a gente, voltando rapidinho, para fazer esse movimento, para entender isso, eu fui ler algumas coisas, além desses textos que eu citei, além da própria Candice, e acabei demorando muito tempo lendo Darcy Ribeiro, né? Entre as entrevistas dele e tudo, por uma razão óbvia, que o Darcy era o presidente da ABA em 59 e em 61, quando realiza a primeira reunião aqui em Belo Horizonte, a quinta, 1961. Então eu queria entender qual que foi o papel do Darcy na organização dessa ABA em 61. Acho que... então eu fui lendo, então a minha leitura que eu vou fazer aqui é muito informada, assim, ou muito calcada na visão do Darcy Ribeiro sobre essa situação toda, sobretudo sobre a formação da antropologia no Brasil. Né? E uma coisa óbvia que a Candice vai falar muito melhor para a gente é a ausência nesse período na antropologia da UFMG, mas acho que isso ocorria em outros lugares, das mulheres. Né? Claro que tinha, mas assim, a participação das mulheres, sobretudo em Minas Gerais, na UFMG foi que é o tema da pesquisa da Candice, ela vai falar melhor, foi assim, muito marginal. Não houve nenhuma antropóloga que tivesse o destaque aqui em Minas de algumas outras antropólogas. Mesmo assim, se a gente pensar o caso da Berta Ribeiro, né, que foi a esposa do Darcy por um longo período, a gente sabe que ela só começou a produzir mesmo, né, pelo menos está escrito por aí, depois que ela separou do Darcy em 74. Antes dela, sempre era uma mulher que trabalhava para o Darcy na organização dos seus textos
e na produção. Então, assim, a gente tem uma história muito eloquente, assim, da exclusão das mulheres, não no caso da Darcy Decta, né, na sua visibilidade, não só em Minas, mas, pelo menos nesse caso aí, da relação Darcy-Berta Ribeiro. Mas a outra questão que a gente se perguntava, de por que a antropologia, eu não vou falar muito sobre isso, se você quiser explorar isso, mas assim, por que a antropologia demorou a se institucionalizar? O Roque gostava de contar o caso de um famoso sapo enterrado aqui nos campos da UFMG, que precisava desenterrá-lo, né? E esse sapo tinha nome, tá? Tinha nome. Era uma pesquisa, eu vou dar o nome, depois vocês pesquisam, porque se a Clarice não der, depois vocês pesquisam melhor. Esse sapo se chamava Olinto Orsínio de Castro, né? Que era um médico dermatologista, antropólogo, que dava aulas de antropologia no começo da antropologia na UFMG, né? E dá para vocês imaginar todos os outros que estudaram ou que passaram pelo UFMG, que foram alunos desse Olinto, né? Era uma pessoa de extrema-direita, uma pessoa ligada à igreja católica conservadora, eu acho que foi deputada, era uma pessoa até muito de prestígio no meio político conservador e que foi professor de antropologia da UFMG por muito tempo antes dos anos de 1960, né? Aí o Roque, por isso que falava que precisava desenterrar esse sapo. E, bom, claro que não foi o único, mas essa sua personalidade foi muito importante para isso. Essa sua formação, essa posição, né? Então, aí tem, nos anos 60, então a gente está falando de 61, que é o ano de fundação, o ano da 5ª RBA em Belo Horizonte, e tem, até então, bom, deixa eu passar um panorama bem geral da antropologia nos anos que antecederam 61, né? E eu estou dizendo do Darcy, que foi, né, eu segui o meu itinerário através dele, vocês sabem, não vou falar, um resumo bem rapidinho, mas eu acho que é importante. O Darcy, ele é de Montes Claros, e ele passou por Belo Horizonte, veio para cá muito jovem, 17 anos, veio estudar medicina, largou logo a medicina, entrou no Partido Comunista, foi um militante do Partido Comunista Brasileiro. E quando ele estava aqui com 17, 18 anos, já lendo muita coisa, o Darcy sempre foi essa pessoa, né, que vocês devem imaginar, ler, saber, assim, cheia de mil. Aliás, eu estou com esse livrinho dele que se chama Darcy, Sociologia de um Indisciplinado. Eu acho que a história do indisciplinado cabe totalmente à figura do Darcy, né? E aí o Donald Pearson, que da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, falou, olha, o Donald Pearson não tinha nada a ver com o Darcy politicamente, o Donald Pearson era um cara, assim, um acadêmico, um cientista, né? Mas viu no Darcy uma potência, né? Logo que ele viu, ele falou, vai para lá estudar com a gente, deu uma bolsa e ele vai para a Escola de Sociologia e Política, Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. E lá o Darcy tem contato com esse povo, né? Com Florestan Fernandes. Florestan Fernandes estava vindo da Faculdade de Filosofia, não da Escola de Sociologia e Política, mas eles eram um grupo pequeno, né? Horaci Nogueira, o Florestan Fernandes. Então, eram pessoas assim que estavam, né, nisso, afinal, anos 40. Vou situar, não vou precisar datas assim muito precisas, mas são anos 40. E o Darcy, então, bom, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia, é criada em 1934. E com muita, assim, a elite paulista queria criar um lugar para fundamentalmente formar professores, né? Professores na área de filosofia e antropologia, sociologia. O curso de antropologia e ciências sociais foi criado um pouco depois de 34. Mas havia essa perspectiva, formar professores para ensinar e formar a elite intelectual do país, né? 34, que é um ano importante,
Porque a gente pensa, Minas Gerais sempre está atrasada nessa história toda, né? Mas em 1939 é criado na UFMG, em Minas, não, na UFMG, é criado a Faculdade de Filosofia Nossa Fafiche, um pouquíssimo tempo depois, com algo muito parecido com a Faculdade de Filosofia da USP, né? O que era algo muito parecido? Formar professores na área de humanas, geografia, história, e professores, então professores de física, química, também tinha essa ideia. E na USP se criou, quase na mesma época, 34, a Escola Livre de Sociologia e Política, também com uma vocação mais, mais científica, mais acadêmica, né? E a mas também para a formação da elite intelectual do país, né? Para a administração pública, vamos chamar assim. Era formar quadros para a administração pública. E em Minas Gerais, mais uma vez que eu já poder falar melhor, também quase de forma muito semelhante, só que na face é criado o curso de Sociologia Política, na face da UFMG, com algo muito parecido também. Eu fui ler os relatos, queria-se aqui no Brasil formar quadros de sociologia, de antropologia, capazes de fazer uma boa gestão pública, etc. Bom, eu estou dizendo isso para antecipar que em 61, o curso de Sociologia Política da FACE, lá tinha duas, em 1960, não sei quando é a data que eles entraram, pelo menos duas pessoas muito importantes, que o Cid Horta e o Marcos Magalhães Rubinger, né? E duas pessoas muito engajadas na FACE. Então, assim, em 61, em 60, tinha a FACE, que tinha um curso de Sociologia Política, e tinha a FAFISH, né, que era um curso mais voltado para a formação de professores. Esse curso de Ciência Política, mais voltado para a formação de professores, é para lá que o Roque vai estudar em 1960. O Roque de Laraia, que é essa pessoa de Minas, que tem uma importância muito grande na história da antropologia brasileira. E eles vão para lá, participam o Roque, o Roberto da Mata, Alcida e Diniz, pelo menos, estou lembrando desses quatro, fizeram parte do primeiro programa de especialização do Museu Nacional ministrado pelo Roberto Cardoso de Oliveira, que já tinha sido um curso mais ou menos semelhante, feito um pouco antes, na década de 50, no Museu do Índio, lá também no Rio, né? Por obra do Darcy Ribeiro. Na verdade, lendo essas diários do Darcy, ele fala assim, certo momento, na verdade, eu sou o pai e o avô desse povo tudo, né? Fala assim, Roberto da Mata, o próprio Roberto Cardoso, porque é ele que leva o Roberto Cardoso para o Rio de Janeiro, né? Em 1956, mais ou menos aí. Então, eu estou dando um pouco de volta, indo e voltando, mas assim, 1960, então tinha esses dois cursos importantes aqui em Minas, e o Darcy Ribeiro era o presidente da ABA. E aí eu não sei por que ele quis, né, realmente assim, fazer a ABA, porque que a ABA quis vir para Minas Gerais em 1960, 61. Mas eu imagino que havia essa esperança de que, organizando uma aba em Belo Horizonte, a antropologia daqui pudesse se mover e se deslanchar, né? É o mesmo espírito que o Roque teve em 92. Ele era presidente da aba, vamos em 92 fazer a aba em Belo Horizonte, com essa expectativa de fazer desenterrar o sapo primeiro, né? E segundo, fazer a antropologia de Minas Gerais se tornar, enfim, uma antropologia decente e tal. Mas aí acontece, veio, acho que para todo mundo, não é só para Minas, o golpe de 64, que foi terrível para todo mundo, mas para a antropologia de Minas em especial, porque o Marcos Rubinger, o Marcos Rubinger vai fazer esse segundo curso no Rio de Janeiro com o Roberto Cardoso, em 1961, e junto com Roberto da Mata, Roque Laraia, eu acho que o Roque foi até um instrutor dele e tal, e era um cara tido como muito brilhante, assim, né? Ele foi estudar os Manchacali, e ele, com a ditadura, ele é exilado, e ele, depois, quando ele volta, ele morre muito cedo, não sei, acho que muito vitimado pelo alcoolismo e tal, pelas histórias que a gente vê do Marcos Rubinger.
E a outra pessoa que ajudou a organizar a aba de 61, que é o Cid Rabelo, morre em um acidente de trânsito, né? E, então, assim, se apostava muito nessa antropologia, que era da face da sociologia política em Minas, e desapareceu de uma hora para outra, de forma muito trágica, assim. O Darcy Ribeiro, pelo seu, né, ele já estava muito engajado politicamente, porque a partir de 57, 58, mais ou menos, ele já foi trabalhar com Anísio Teixeira, né? E em 62, 63, ele assume o Ministério da Educação, no governo João Goulart. 63, o governo, ele assume o Gabinete Civil do governo João Goulart, e logo em seguida vem o golpe e ele é exilado, né? Então, o Darcy nem teve muito tempo de voltar para Minas. Tipo assim, ele organizou a aba de 61, ajudou a organizar e sumiu por duas razões. Primeiro, pela perseguição política que ocorreu. Segundo, porque ele já estava muito no mundo, seja da educação, né, porque ele já estava, ele sempre quis, assim, né, e com Anísio Teixeira, então, foi a vocação toda dele direcionada para atuar nessa área da educação. Ele vai para o Ministério da Educação, vai para o Gabinete Civil, e ele demora, quer dizer, ele não volta mais para Minas, vírgula, ele volta num período muito engraçado, muito tempo depois, por um pouco tempo, no governo Nilton Cardoso, em 1987, por aí. Ele já tinha sido vice-governador do Rio de Janeiro, né? E o Nilton Cardoso, é incrível, o PMDB chama o Darcy Ribeiro para ser secretário dele, para implantar em Minas Gerais os famosos CIEPs que ele ajudou a implantar no Rio de Janeiro no período do Brizola, que ele foi vice-governador do período do Brizola. Mas ele fica um ano só, não sei se ele não aguentou o Nilton Cardoso ou não aguentou Minas Gerais. Depois você conta, tá. Então, e ele fica pouquíssimo tempo, vai embora, ajuda, tem uns prédios aí de escolas que foram feitas ainda, umas cópias dos CIEPs, estão por aí ainda, né, prédios pelo menos. Ele ajuda a fundar isso e vai embora, mas nunca ligou mais, assim, do ponto de vista nem acadêmico, nem político em relação a Minas Gerais. Toda a vida política dele foi construída no Rio de Janeiro, né. Então, assim, mas aí, retornando um pouco, se eu fiz um panorama bem geral, assim, retornando um pouco, assim, o Darcy, ele sai de Minas e vai para São Paulo, né, para estudar na Escola de Sociologia e Política. E ali ele tem esse contato com Florestan Fernandes, com Horácio Nogueira, que eu acho que é um autor assim, pouco tratado, a gente conhece pouca coisa dele, né? Não sei, ele trabalhou com esse tema racial, mas o Darcy, então, assim, nessa Escola de Sociologia Política, em 44, mais ou menos, que ele forma por aí, estou dando as datas por alto, ele não se interessava tanto pela temática indígena, isso não era tão assim o que ele estava focado, mas surgiu essa possibilidade. Bom, ele foi o Pearson bancou ele, mas quem realmente foi a pessoa, assim, o mentor intelectual do Darcy, né, foi o Baldos. Né, o Baldos, que já era etnólogo, depois eu vi várias ressonâncias assim, políticas e pessoais, porque a Berta era também judia, o Baldos, a família dele eles foram perseguidos, e essa coisa de ser minoria foi muito forte no Baldos, e acho que foi muito forte no Darcy até o final da vida dele, né? Tem essa frase famosa dele, né? Tudo que eu lutei na vida, eu perdi. Lutei por uma educação melhor, perdi. Lutei pelos índios, perdi. Lutou tudo eu perdi, mas eu estou muito feliz, porque eu me viria muito mal se eu estivesse do lado do vencedor dessa história, né? E acho que ele sempre repetiu essa coisa, porque quando ele vai estudar os indígenas, né, ele chama de índios, né? Hoje que a gente está falando de índio, tem cuidado, ele sempre fala os índios. Quando ele vai estudar os povos indígenas do final dos anos 40, e eu estou lendo isso da biografia dele, ele vai primeiro ele quis estudar os Cadivel, foi o grande campo dele, foi Cadivel e Capó. Mas ele fala, antes de estudar os Cadivel, eu queria conhecer aquela realidade ali. Aí ele foi para os Guarani, para os Terena,
e para o Zofaié Chavante, no Mato Grosso do Sul. E ele chega no Zofaié Chavante, que era um povo de mais ou menos 2.000, 3.000 pessoas no início do século XX, quando o Darcy chega lá, junto com a Berta, eles já eram casados, 48, 49, quando ele chega lá, ele encontra 10 sobreviventes do Zofaié Chavante. De 2.000 no início do século, ele encontra 10 pessoas, né? E aí, dentro desses 5 só que falavam a língua. E ele falou assim, eu não admito isso, eu não aceito isso, como que isso é possível? E tinha um cara lá, um fazendeiro, acho que ele disse aqui de Andrade, de São Paulo, do oeste de São Paulo, que já tinha conquistado todo São Paulo, estava lá no Mato Grosso, tentando acabar com os últimos 10 sobreviventes, porque eles estavam numa área de floresta de peroba, super rica, acabar com eles, né? Até tem um nome de uma cidade em homenagem a esse bandeirante paulista, Andradina. E ele falou, isso, não aceito isso, como é possível uma coisa dessa? Então, assim, o Darcy, eu queria citar, eu já vou acabar para não ficar falando, tinha pensado muita coisa para falar, mas assim, o Darcy sempre foi um indignado com as injustiças e com a elite brasileira, desde o começo. Ele não suportava. Na verdade, ele foi para São Paulo, ele fala isso, para entrar para o Partido Comunista e para fazer revolução, não foi para fazer antropologia. Ele fala isso mais de uma vez. Aí o Partido Comunista, a direção lá, falou assim, não, você é muito jovem, o Niemeyer aqui, ele vai assumir a direção. Você fica aí na academia, na ciência e tal. E aí ele diz assim, eu acho que eu sou a única pessoa que não foi expulsa do Partido Comunista por uma convicção política ou por discordar e tal. Foi porque eles queriam que eu me tornasse um cientista. Eu acho isso até muito... Não, mas na verdade é que eles não deixaram que eu ficasse. Então, assim, ele sempre foi indignado, né, o Darcy, com essa situação. E aí eu estou lendo esse livrinho dele, não sei se vocês conhecem, chama Darcy Ribeiro, Sociologia de um Indisciplinado. Eu acho que o título cabe muito com o Darcy, né? E aí essa pessoa aqui, que é a Helena Bommen, que escreve sobre ele diz assim uma frase, que o Darcy era impiedoso contra a elite brasileira, né? E ele diz, o dono da terra, que gosta muito mais de terra do que do filho ou da mulher, que prefere que cortem a mão dele do que tomem uma lagoa dele. Esse apego e a brutalidade, que é a maior herança cultural, a mais perversa do Brasil. A brutalidade para um povo. A herança de termos sido o último país do mundo a acabar com a escravidão hedionda. É a herança da capacidade de gastar gente, de queimar gente como se queima carvão, de queimar negro, jogar no trabalho. Depois, quando estava velho, estava ruim, deixava fugir ou largava o seu destino. Essa capacidade de tratar pessoas como coisas, essa perversidade intrínseca, que é a capacidade de matar, de torturar, essa é a elite brasileira. É uma perversidade intrínseca na nossa herança, na nossa classe dominante. Nossa classe dominante está enferma de desigualdade, de descaso. Eu estou citando isso, que ele escreveu há muito tempo, e lendo assim, a primeira vez que ele vai ao campo, em 1948, entre os Cadivel, entre os Zofaié, ele já tinha um pouco essa visão, e ao mesmo tempo que eu queria dizer, estou citando isso para dizer como que essa elite brasileira ainda é hedionda, e essa situação ainda está presente até hoje, né? Sobretudo esses dias, com a discussão do marco temporal. Se trata disso, os caras não querem dar mais, né? Já tomaram assim, quase tudo, por exemplo, dos Zofaié Chavante, dos Guarani, mas não querem ceder mais um palmo de terra, de lago, para esses índios que ele visitou em 1959, nessa época já estavam na miséria, já estavam sem terra, e continua-se até hoje, e com essa aprovação, né, agora em parte do marco temporal no Congresso Nacional, né? Por isso que o Darcy falou isso, eu odiaria me ver do lado dos vencedores. Quando eu olho por esses políticos, esses donos de terra que ainda estão no Congresso Nacional, eu fico sempre imaginando
essa frase do Darcy, né? E aí, só para terminar mesmo, em 1960, essa população brasileira, ela era eminentemente rural ainda, né? 70% da população brasileira, em 1960, 70% era rural, só 55% era urbana, né? Hoje essa proporção mais do que virou, são quase 80% de uma população urbana e 20% de população rural. Mas essa grande massa de população rural, em 1960, eu estou tomando 1960 como, por causa do parâmetro da reunião da Associação Brasileira de Antropologia, essa proporção, em 49, quando o Darcy foi, isso era menor ainda, era maior ainda essa diferença, né? Porque os temas, né, principais da antropologia modificaram-se evidentemente muito. A antropologia teve que deixar de pensar só... Não, a antropologia que era, em 49, em 60, muito uma antropologia indígena, e, de fato, né, esses etnólogos tiveram uma importância muito grande eu estou falando dos etnólogos, estou citando Darcy, mas não é o único, evidentemente, como ele disse que é o pai e o avô de todo mundo. Então, os outros que seguiram, Roberto Cardoso de Oliveira, Roque Laraia, o Melati, né? Boa parte deles fizeram parte desse curso do Museu Nacional, que era, digamos, um curso já adaptado do curso que o Darcy tinha dado no Museu do Índio em 1956, por aí, né? Essa antropologia, ela se multiplicou, né? Os profissionais, as pesquisas foram né, modificando e crescendo muito, né? Mas eu diria que na época do Darcy, né, 1960, a antropologia que se fazia no Brasil ainda era uma antropologia muito circunscrita à dimensão do campo, ou a dimensão indígena ou do campesinato. E aí vou deixar para a Nilma falar um pouco da questão racial, porque tinha muito, né, o próprio Horácio Nogueira, o Florestan, que fez, né, uma pesquisa depois sobre a desigualdade racial no Brasil, já é nos anos 60, a primeira pesquisa dele nos anos 50 é sobre os povos indígenas, Tupinambá, né? Então ela foi diversificando essa antropologia, mas em 1960 ela era muito rural e muito preocupada com essa estrutura extremamente desigual e perversa da elite brasileira, como dizia Darcy Ribeiro. Como se não bastasse isso tudo, depois veio o golpe militar de 64 ainda, que veio praticamente, muitos deles, o Darcy foi um, mas não foi o único, foram exilados, foram embora, e a antropologia na UFMG foi ainda mais afetada de forma por essa realidade política nos anos de 1960. Bom, vou parar por aqui, porque senão a gente vai conversar muito sobre Darcy Ribeiro. Porque nessa história de fazer tem a história, é importante de lembrar que esqueci de falar, o Darcy Ribeiro fez tanta coisa na vida, né? Impressionante quando você vai ler as coisas dele. Primeiro é quanto que ele escreveu, né? Ele aproveitou o exílio dele, nunca vi um cara fazer da tragédia algo tanto produtivo da vida como o Darcy, né? Nos anos de 1968, ele vai escrever, sei lá, quantos livros. Tá certo com o que sempre a Berta ajudando ele, mas ele vai escrever uma quantidade, no exílio, impressionante de livros, né? E antes disso, ele já tinha ajudado fazer o Museu do Índio, fazer a parte de estudos do SPI na época, que foi a primeira grande guinada para poder fazer, digamos, um serviço de proteção aos índios mais qualificado do ponto de vista técnico e científico. E depois ele vai fazer essas coisas todas que a gente, né, CIEPS do Rio, a UNB, o Darcy que cria a UNB em 1960, né? Museu da América Latina, em São Paulo, em 89, por aí, ministro da Educação, não sei o quê, e ele tentou, só estou lembrando dessas grandes
contribuições do Darcy, porque ele tentou criar o Museu do Homem, né? Na UFMG, junto com o apoio da UFMG, não foi para frente, né? Mais uma vez, mais uma coisa que não tinha ido para frente. Na UFMG, em vários outros lugares foram para frente, mas a UFMG não foi em 74. O que ficou guardado foi que o professor André Proust veio para cá, no contexto dessa criação do Museu do Homem, e aí o setor de arqueologia da UFMG foi potencializado, né, com a presença do André Proust, da missão francesa, e depois de ex-alunos do André Proust. Mas o Darcy tentou, aqui na UFMG, tem um projeto dele, do Oscar Niemeyer, tentou tudo bonitinho para fazer um Museu do Homem, que era um negócio assim, como o Darcy sempre visionário, a gente vai fazer isso perto do Mineirão, né? Vamos fazer um negócio assim, do tipo que as classes populares de Belo Horizonte possam vir no museu, ver um jogo de futebol. A gente vai fazer um negócio que eles vão ser obrigados a passar dentro do Museu do Homem e para ver a colonização e a escravização do país. Isso eram palavras dele, né? E era um projeto, bom, tirando o nome, porque não cabe esse nome mais, Museu do Homem, né? Mas, assim, era um projeto bastante ousado, já na época, e que não foi concretizado na UFMG, mas o Darcy vai fazer outras coisas fora, né? Sambódromo no Rio, CIEPs, depois vira vice-governador e senador. E a antropologia de Minas ficou ainda tentando engatear desde sempre. Passo para você.